Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo número 5. Nós vamos ler dos versos 17 a 20. Glória a Deus. E a igreja percebe que nós estamos numa sequência. Nós viemos desde o comecinho, do versículo 3, passamos aí pelo versículo 16, do 13 ao 16, e agora vamos do 17 ao 20, caminhando pelo sermão de Jesus. Quem não ouviu as primeiras mensagens, está gravada lá no YouTube, é só colocar meu nome lá e você vai conseguir acompanhar. Amém? Mateus capítulo 5, versículo de número 17. Todos encontraram? Amém. Amém? Vamos ler. Diz assim: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Na sua Bíblia pode estar I e tio aí, é porque é a menor letra do alfabeto hebraico e o menor símbolo ou o menor traço do alfabeto hebraico também. Versículo 19: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Glória a Jesus por essa palavra. Irmãos, Jesus começou o Sermão do Monte, lá no versículo 3, primeiramente tratando do interno dos discípulos, ou seja, como os discípulos deviam se sentir interiormente. E ele colocou ser pobre de espírito como base para tudo na vida dos discípulos. Lembra que nós dissemos que pobre de espíritos é a palavra pitocos no grego, que quer dizer literalmente miserável, sem ter nada, aquele que não dispõe de nenhum recurso. E por que isso? Porque quando eu sou pobre de espírito, eu entendo isso, porque afinal todos somos, eu entendendo isso, eu consigo ser cheio de Deus. Essa é a base do sermão de Jesus, e é por isso que ele cita daí. Passando disso, dos versos 13 a 16, Jesus vai falar que os pobres de espírito, a maneira que eles devem se comportar em relação à sociedade, em relação ao mundo. Como? Sendo sal e sendo luz. Ou seja, Jesus tratou primeiramente do interno, do interior. Ele cuidou de nós primeiramente no nosso interior. Após o nosso interior estar cuidado por Jesus, nós estarmos cheios dele, ele diz: agora vão para o mundo. Vocês no mundo serão sal que conservam a humanidade. Vocês no mundo serão luz que aponta para a minha volta. Ou seja, Jesus veio cuidando de nós. E agora, a partir do versículo 17, ele vai falar de si próprio, ele vai falar da lei, e ele vai falar de como se alcança o reino de Deus. E as coisas vão começar a estreitar a partir daí. Olha o que diz o versículo 17: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir, mas cumprir. Aqui no versículo 17, Jesus vai mostrar a autoridade do Antigo Testamento. É comum no nosso meio, principalmente o meio pentecostal, as pessoas deixarem o Antigo Testamento de lado, deixarem a lei de lado. Mas Jesus aqui no versículo 17, ele está dando autoridade. Eu não vim abolir nada, eu vim cumprir. Ou seja,
Tudo que está escrito, desde o Gênesis a Malaquias, tem valor. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Quando Jesus fala da lei, Jesus está citando os escritos de Moisés, o Pentateuco. Jesus o cumpriu. Quando ele cita os profetas, ele está dizendo: eu também cumpri as profecias. E não só cumpriu, mas o fato dele cumprir a lei, ele se mostra superior a Moisés, superior aos profetas, superior à própria lei, como diz o livro de Hebreus. E para cumprir a lei, ela fez uma exigência a Cristo: morte. E ele, cumprindo a lei, se entregou, porque pela profecia, a profecia o apontava como Salvador, e ele precisava morrer. Pela profecia ele precisava se esvaziar, e se esvaziou, achando-se a semelhança de homem, e se achando na semelhança de homem, a lei exigia morte. E ele, sendo Salvador pela profecia, a lei exigiu morte de cruz, mas ele cumpriu, deixando para nós um exemplo do varão perfeito, que andou em conformidade ao que Deus quis, ao qual nós devemos nos esforçar para seguir o seu exemplo. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Jesus se achou a semelhança de homem, e mesmo assim cumpriu a lei. Ele deixa claro que não é porque ele veio que a lei perdeu valor, mas porque ele veio, a lei que apontava para a morte, ela ganhou vida. Porque ele veio, a lei que era a morte, com a vinda de Jesus, passa a ser vida. Mas não devemos mais olhar para a lei, que ainda tem o seu valor, com os olhos carnais, como os judeus olhavam. Não, nós olhamos para a lei com as lentes do Espírito Santo. Nós olhamos para a lei com os olhos da graça. E isso só é possível porque ele veio e cumpriu a lei. Eu não consigo. Os profetas falharam. Os pais, Abraão, Isaac e Jacó, fracassaram. Mas ele cumpriu a lei. E quando ele cumpriu, através do Espírito Santo, eu posso cumprir também. E quando eu falhar, a graça que me cobre, porque ele cumpriu a lei, me permite ir aos pés de Jesus, porque além de cumprir a lei, ele imputou em mim a sua justiça. Ele não cumpriu a lei porque nós somos fortes, ele veio e cumpriu a lei por causa das nossas fraquezas. Aleluia. Glória a Jesus por isso. Versículo de número 18: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Jesus aqui está ensinando, primeira coisa, a lei não desaparecerá. Ou como isso está sendo gravado, deixar bem claro para alguns, a lei não desapareceu. A lei é válida, a lei tem o seu valor. Por mais que as pessoas tentam nos imputar um título de legalistas, somos legalistas porque acreditamos que a lei de Deus tem valor, não nos abdicamos dela, mas a cumprimos. Glória. A lei não desaparecerá, mas porém vai chegar o dia em que ela vai desaparecer. Quando? Quando ele voltar. Ou seja, a lei é plena hoje para nós. A lei ainda aponta o meu pecado, mostra as minhas falhas, me revela que eu sozinho eu não tenho condições de cumprir. A lei esfrega na minha e na sua cara: você é pecador, você é falho, você não tem condições. E ali ela mostra o seu valor, e ela vale hoje, valerá amanhã e continuará valendo até Jesus voltar e restaurar todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Segunda coisa, até o menor sentido da lei vai ser cumprido. Todas as profecias bíblicas se cumpriram. Todas. Todas as promessas se cumprirão. E dentro disso nós podemos tirar 4 coisas. Primeiro, desespero. Por que desespero? A lei me confronta.
E ela tendo o seu valor, quando ela me diz pecador, eu tenho que me curvar e entender que sou pecador mesmo. Quando ela me diz você é falho, eu me curvo, porque eu sou falho mesmo. Ela aponta para mim o meu erro, e isso precisa causar em nós desespero, porque nós olhamos a palavra de Deus e entendemos, eu não tenho condições. Mas a segunda coisa que essa promessa deve nos causar é paz. Mas como assim, Rafa? Por um lado ela causa desespero, por outro ela precisa causar paz, por saber que Ele cumpriu a lei e imputou a sua justiça em mim. Em Romanos 8:1 está escrito: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu tenho desespero por não poder cumprir, mas eu me apoio em Cristo. Eu sei que a lei me mostra pecador, mas eu corro para debaixo das asas de Jesus. Isso não me dá autoridade para pecar, mas quando eu vou para Cristo, sabendo quão falho que eu sou pobre de espírito, e eu sou cheio do Espírito Santo. Terceira coisa, isso precisa nos dar esperança. Se tudo vai se cumprir, se todas as promessas, se todas as profecias, se toda a lei vai se cumprir, isso tem que me trazer esperança, porque se tudo se cumpre, então Ele virá. Se tudo se cumpre, Ele buscará a sua igreja. Se tudo se cumpre, Ele restaurará todas as coisas. Aleluia. Isso precisa causar em mim esperança. A lei vai se cumprir. Se a lei vai se cumprir, eu estou em Cristo Jesus, Ele vem me buscar. Quarta coisa, isso precisa causar em nós senso de urgência. Se tudo vai se cumprir, e vai mesmo, nós devemos pregar o Evangelho, anunciar a Cristo, porque tudo vai se cumprir. E se tudo vai se cumprir, o inferno é real. Aleluia. Se tudo vai se cumprir, a ira de Deus será derramada a todos aqueles que não estão em Cristo Jesus, porque todo pecado é digno de punição. Ou Deus te pune no inferno, ou Deus puniu a Cristo pelos seus pecados. Ou Deus te lança no inferno, ou você se esconde nas asas de Jesus Cristo, e o seu pecado é cravado na cruz. E aí nós temos paz com Deus. Isso precisa causar senso de urgência, porque o destino das pessoas no mundo é o inferno. Cabe a nós, sendo luz, apontarmos para Jesus e dizer: existe outro caminho. É estreito, é apertado, causador, mas existe outro caminho. Glória. Isso precisa ter urgência para nós. Por quê? Porque a lei vai se cumprir. Pessoas vão para o inferno. E ao mesmo tempo que isso me causa alegria, porque eu estou em Cristo. Isso me causa desespero, porque eu sei que eu sou pecador, mas me causa paz, porque eu estou em Cristo. Me causa esperança, porque eu sei que Cristo virá. Tem que me causar urgência, porque eu vou, mas tem pessoas lá fora que não vão. Glória a Jesus. E o que Jesus disse para nós nos versos 13 a 16: seja luz, brilhe para o mundo. E quando eu brilho para o mundo, não é a mim que eles veem, mas é a glória do Pai manifesta na igreja, apontando para Cristo como farol. Aleluia. Glória a Jesus. A mandar raço e mandará bandeira vassaia. Versículo 19 diz assim: todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Este verso, ele revela para nós algumas verdades. Mas antes de nós abordarmos essas verdades, nós devemos notar algumas coisas. Que primeiro, Jesus está falando com os seus discípulos. Ele não está falando com o mundo. Ou seja, Ele está falando com aqueles que estão nele. Olhando os versos anteriores, nós devemos entender que Jesus começou a sua pregação lá no versículo 3. Então, olhando para os versos anteriores, Jesus já pressupõe que os seus discípulos são pobres de espírito, entenderam a miséria que há neles
e se encheram de Deus. Que os seus discípulos choram pelos seus pecados. Que os seus discípulos aguardam o seu retorno, ou seja, têm fome e sede de justiça. Que eles são misericordiosos, são puros de coração, são pacificadores, são sal, são luz para o mundo. Ou seja, são cheios do Espírito Santo. É com essas pessoas que Jesus está falando. Jesus não está falando com qualquer um, mas Jesus está falando com a sua igreja. Igreja essa que está cheia dele. Igreja essa que conserva o mundo. Igreja essa que aponta para a vinda de Jesus. Ou seja, pessoas cheias do Espírito Santo. Meu Deus. Aleluia. Segunda coisa que nós precisamos entender: Jesus não está falando de salvação. Afinal, ele garantiu a salvação quando cumpriu a lei. Jesus está falando aqui de galardão, ou seja, recompensa. Olha o que diz a parte A. Vamos lá. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Veja, pense comigo. Quantos santos homens de Deus se equivocaram na sua teologia no decorrer da história e ensinaram errado aos outros? Quantas pessoas no decorrer da história acharam que estavam certas a respeito de alguma coisa, se equivocaram e ensinaram os outros? Mas não vamos tão longe não. Quantas vezes nós nos equivocamos e ensinamos errado? Falamos coisas que não têm sentido e hoje nós nos arrependemos disso. Quantas vezes? Ou só eu que passei por isso? Então, pense comigo. Esse versículo em especial, ele não está demonstrando a ira divina, nem está falando de castigo. Ele está mostrando a misericórdia de Deus. Porque se Deus fosse nos punir pela nossa falta de conhecimento, irmão, quem herdaria o reino dos céus? É por isso que Jesus não está falando de salvação, porque a nossa salvação não está ligada ao nosso conhecimento, a nossa salvação está ligada em Cristo. Glória a Deus. A nossa salvação não se liga ao que eu sei ou ao que eu deixo de saber, ela se liga a Cristo. Pode sentar-se aqui um doutor em teologia e uma pessoa analfabeta, se ambos estão em Cristo, ambos vão para o céu. Aleluia. Salvação não depende disso, mas galardão depende. Quer recompensa no céu? Se esforce em conhecer a Cristo. Quer ter uma coroa no céu? Procure conhecer a Jesus, ensinar as pessoas, mostrar o caminho, ser luz de verdade. Igreja, nós não fomos chamados para sentar num banco, cruzar o braço e falar assim, vamos ver o que sai desse pregador. Nós fomos chamados para ser luz, nós fomos chamados para ser sal. E quando nós anunciamos a Cristo, olha o que diz o versículo, a parte B, do versículo 19. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Isso nos mostra uma sublime, uma grandiosa, uma esplendorosa promessa de galardão. Aqueles que se esforçam na doutrina de Deus, aqueles que procuram conhecer a Deus, aqueles que se submetem à doutrina de Deus e eles a cumprem, eles ensinam a doutrina de Deus, há uma recompensa para esses. Deus nos recompensará. Por isso nós devemos anunciar a Jesus. Há uma recompensa para mim e para você nos céus quando nós falamos de Jesus. E talvez surja uma pergunta na sua mente: mas como eu anuncio a Cristo? E eu quero deixar um conselho bíblico para você. Como Cristo se anunciou. Cristo não chegou falando para as pessoas: eu te amo, eu gosto muito de você, florzinha de Deus, coisa fofa, vem aqui que eu vou te dar um abraço. Não, Jesus não falou isso. Jesus olhava para as pessoas e disse assim: arrependa-se, 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 porque é chegado o reino dos céus. O evangelho verdadeiro, e eu aprendi isso hoje, isso é maravilhoso. O evangelho verdadeiro, ele se inicia
dia pregando lei, dizendo: você é pecador, você é miserável, você é falho, você não produz nada de bom, mas renda-se a Cristo e Cristo te elevará a filho de Deus. Glória a Jesus. Como eu anuncio a Cristo? Mostrando para o homem que ele é pecador. Deus é maravilhoso. Mostrando para o homem que ele é falho, que ele está submetido ao pecado, que ele é escravo do pecado, que nada de bom produz dele, mas que quando ele se rende a Cristo, quando ele entende que ele é miserável, cego, pobre, nu, o Espírito Santo preenche. Ele passa a chorar pelos seus pecados, ele passa a ter fome e sede de justiça. Aleluia. E quando eu anuncio a Cristo, o mesmo Deus que me resgatou, me deu fé, me deu ousadia para tudo isso, Ele ainda me recompensa. Que Deus é esse? Glória a Deus. Irmãos, olha que nem apertou o cerco ainda, vai apertar mais para frente. E eu acho que é por isso, só abrindo um parênteses, que os pregadores de hoje em dia não querem pregar o que Jesus falou. Falar de milagre? Glorioso. Irmão, quem não gosta? Adoro falar de milagre. Jesus andando sobre as águas, Jesus multiplicando os pães, a pesca maravilhosa, Jesus acalmando a tempestade, Jesus curando leprosos, enfermos. É sublime. Mas quando Jesus olha para nós e diz assim: arrependa-se, aí dói. Quando Jesus diz para nós: você é digno do inferno, aí dói. E nós excluímos os sermões de Jesus dos nossos sermonários por conta disso. Mas graças a Deus estamos numa igreja que é preocupada com a sua salvação. Aleluia. Graças a Deus. Nós somos preocupados e o nosso interesse aqui é que você vá para o céu. Mesmo que isso doe por um momento, mesmo que isso cause angústia por um momento, mas eu tenho certeza que vai chegar um dia que isso lhe causará uma alegria, um gozo eterno no Senhor. É verdade. Versículo de número 20. Irmãos, eu já estou caminhando para o final, não quero ser extenso hoje. Versículo de número 20. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior, irmãos, esse muito superior de Jesus nos quebra. E eu vou explicar por quê. A dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Nesse verso, irmãos, Jesus vai nos quebrar. E por quê? Nós nos acostumamos a rotular os fariseus como hipócritas. E nós colocamos esse título nele, hipócrita. E quando alguém é muito santo às nossas vistas, ou está fingindo uma santidade, a gente fala: o fariseu. A gente rotulou as pessoas assim, né? Mas rotulamos isso até com uma certa certeza, porque Jesus nos chamou assim. Jesus chamou os fariseus de hipócritas, sim ou não? Sim. E nós os chamamos assim também, afinal, Jesus disse. Porém, todavia, entretanto, os fariseus foram responsáveis por guardar a lei. E não só guardar parte da lei, mas guardar a lei como um todo. Os fariseus procuravam com um zelo preservar a lei, ao ponto de Jesus também dizer, e isso a gente não fala, mas Jesus disse: façam o que eles ensinam. O que eles falam está certo. Ou seja, não pratiquem, não façam o que eles fazem, mas o que eles falam está certo. A doutrina que eles pregam está certa. Os fariseus, eles são os grandes responsáveis por você ter na mão aí o Velho Testamento. Porque na época de Jesus, muitos judeus se renderam à cultura grega. Muitos judeus se renderam à cultura romana. E a cultura judaica estava se perdendo.
E a cultura judaica se perdendo, a doutrina se perdia, mas os fariseus preservavam. Os fariseus lutaram para manter a cultura judaica, a doutrina bíblica de pé. Eles tinham um zelo especial com isso. Eles viviam pela lei. Eu quero abrir aspas aqui. Que inspiração para nós hoje. Será que nós vivemos pela palavra? No Brasil, nós temos que dar graças a Deus porque a igreja não é perseguida. Ou nós temos que pedir misericórdia a Deus porque a igreja não é perseguida. Por a igreja não ser perseguida, tem se levantado herege em cima de herege. Pela igreja não ser perseguida, estão pregando nos púlpitos falsas doutrinas. Mas lugar onde a igreja é perseguida, quem não está com Jesus, vaza. Quem está aqui ocupando espaço, vaza. Ah, Rafa, é palavra forte. É culto de doutrinas. E eu estou pregando Bíblia também. Veja, em lugares em que a igreja foi perseguida, pastor Fábio, houve crescimento. Mas crescimento genuíno. Glória. A igreja perseguida gerou homens de fé como os puritanos. A igreja perseguida gerou homens de fé como os quakers. Irmãos, por que se chamavam quakers? Diziam-se que quando aqueles homens dobravam o joelho para orar, a terra tremia. Levantou-se homem como os puritanos que queriam preservar a doutrina bíblica a todo custo, a ponto de morrerem por isso se fosse necessário. Mas nós somos levados por qualquer vento de doutrina. Nós somos levados para levantar as nossas mãos e glorificar a Deus por pregadores que dizem que vão contar até 4, o Espírito Santo vai descer. Esse cara tinha que apanhar na cara. Irmãos, desculpa, mas herege me dá ânsia de vômito. Quanto essa palavra não custou para chegar nas nossas mãos? É, Deus. Quantos homens de Deus não morreram para preservar essa palavra, para nós brincarmos com ela hoje? Palavra não é brincadeira, é coisa séria. Glória. É mesmo. E se a nossa doutrina, a nossa justiça não ultrapassarem muito a dos fariseus, não entraremos no céu. Se nós não tivermos zelos com a palavra, diga adeus ao céu. Se você não tiver zelo, cuidado, dominar essa palavra, diga adeus aos céus. Narabandarraço e mandarabagarabassai. Vem Jesus e diz para nós: a sua justiça deve ser muito superior a deles. Deles quem? Deles que preservam a lei. Deles que morrem pela palavra. Deles que vivem pela palavra. Ele não está falando de qualquer um. Ele está falando da seita judaica ou da casta judaica que tinha mais amor pela palavra. Estavam errados em muita coisa? Sim, mas tinham amor pela palavra. Aleluia. Morreríamos por essa palavra hoje? Como John Hus morreu? Ou seja, se vocês não guardarem a lei, se vocês não tiverem zelo com essa palavra, se vocês não se aplicarem a essa palavra, não entrarão no reino dos céus. E aí talvez levante uma pergunta na sua mente: como eu vou fazer isso? Como que eu vou cumprir 613 leis no Antigo Testamento? Como que eu vou seguir a partir do versículo 21, que Jesus amplia a lei a um ponto que é quase impossível? Como? E eu vou dizer para você, é impossível para nós. É impossível para nós como homens. E é por isso que ele veio. Cumpriu por nós. Qual é o nosso papel então? É se esvaziar. É ser pobre de espírito. E assim, ser cheio do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo irá gerar em mim frutos. E eu quero que você vá comigo lá para Gálatas. Capítulo 5.
Eu vou ler o verso 16, depois o verso 22, 23 e 24. Depois você lê o capítulo todo em casa, tá? Gálatas 5, versículo 16, após o versículo 22, 23 e 24. Eu vou ler. Diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Ou seja, vivam pelo Espírito. Porque quando vocês vivem pelo Espírito, e o que Paulo quer dizer com viver pelo Espírito? Sejam pobres de Espírito. Por quê? Porque quando vocês são pobres de Espírito, vocês não se rendem à carne. Vocês não satisfazem o desejo da carne. Ou, trazendo para palavras mais simples, vivam pelo Espírito e vocês não pecarão. Ou seja, não irão contra a lei, não irão contra a palavra. Versículo 22, Paulo vai começar a falar sobre os frutos do Espírito, que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Paulo está se contradizendo? De maneira nenhuma. Ele está dizendo, quando o Espírito gera fruto em você, naturalmente se cumpre a lei. Quando o Espírito gera frutos em nós, naturalmente nós não quebraremos a lei. Por quê? Eu não preciso de lei. Naturalmente eu a cumpro. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Paulo está seguindo a mesma linha de Cristo. Ou seja, seja pobre de espírito. Por quê? Assim você não pecará. Se você não pecar, a lei não tem domínio sobre você. Você já morreu para ela, mas naturalmente a cumpre. Mas como isso? Sendo cheio do Espírito. Não há outra forma. E o que eu faço para ser cheio de Espírito, rápido? Cheio de Espírito. Reconheça. Seja pobre de Espírito. Do seu Espírito. Quebra seu ego, quebra seus achismos, quebra a sua moralidade, a sua imoralidade, aliás, diante de Deus. Se renda ao Senhor Jesus, mostre todas as suas falhas, todos os seus erros para Ele. Diga, Pai, eu dependo de Ti. E quando você reconhece que você é um miserável, pobre, cego e nu, Ele te enche. Aleluia. O Espírito Santo gerando frutos em mim, a graça me cobrindo, a cruz que me justifica. Então a minha justiça ultrapassa e muito a dos fariseus, porque eu não me coloco na minha força, eu me sobreponho, eu me subjugo, aliás, sobre a força dele. Eu não venho para cima do mundo com a minha força, eu vou para cima do mundo com a força dele. Eu consigo cumprir a lei, não porque eu sou forte, mas porque eu reconheci que eu sou fraco, e a força dele opera em mim. Então a minha justiça supera em muito a dos fariseus. Está vendo que não sou eu, é Ele. Está vendo que eu não posso, mas Ele pode. Eu não faço, mas Ele faz por mim. Por quê? Porque a única coisa que eu fiz é me dobrar diante dele, entender que eu não posso. Eu não consigo. Eu sou pecador, eu sou falho, mas Tu podes, Senhor. Oh, meu Deus, aleluia. E eu te convido a ficar de pé para nós orarmos. Irmãos, eu não sei se essa palavra foi dura para você, mas a próxima pregação vai ser mais dura, se foi o caso. Oh, glória. 2 pessoas deu glória a Deus, eu vou pregar em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, em cima dessa palavra. Pai Santo, te damos graças, te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Graças a Deus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo, Pai, o quão falho nós somos. Estamos cônscios, Senhor, da nossa pequenez, da nossa falabilidade, Senhor. Estamos cônscios, Senhor, de quão pecadores nós somos. Em nome de Nós Jesus. estamos aqui, Pai. Senhor, nós nos
rendemos a Ti, Senhor. Sim, Senhor. Senhor, nós entendemos que somos miseráveis, Pai. Sim, Senhor. Nós entendemos que nós nada podemos, Senhor, e pedimos, Pai, em nome de Jesus, dai-nos o Teu Espírito, Senhor. De maneira nenhuma afaste de nós o Teu Espírito, Pai. Enche a Tua igreja com o Teu Espírito, Pai. E que a força, o poder, a graça que emana do Espírito Santo seja visível na Tua igreja, Senhor. Pai, quando o Teu Espírito recai sobre nós somos sal lá fora, nós somos luz lá fora. Senhor, quando o Seu Espírito está conosco, Pai, nós vamos às portas do inferno e lá venceremos, Senhor, pois Tu estás conosco. Glória a Deus. Verdade. Necessitamos de Ti, Senhor. Pai, seja a nossa força no momento de fraqueza. Pai, quando nós falharmos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Nós reconhecemos. Sim, nós somos dependentes de Ti, Pai. Oh, glória! Pai, que amor é esse que o Senhor demonstrou por nós, Pai? Oh, glória! Sabendo que nós não teríamos força, Pai, Tu veio, pagou por nós, Senhor Jesus, um preço que nós não aguentaríamos pagar, um preço que nós não suportaríamos, mas Tu pagou, Senhor. É verdade. Gratos somos, Pai, pela cruz, gratos somos, Senhor, pela presença, Pai, gloriosa do Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, fica conosco. Senhor, permaneça conosco. Senhor, nos momentos de fraqueza, Pai, fica conosco. Em nome Pai, de nos Jesus. momentos das nossas falhas, Senhor, nos coloca de pé, Pai. Nós somos a Tua igreja, lavada, remida no sangue do Cordeiro. E, Senhor, estamos aqui, Pai. Sim, Deus. Dependemos de Ti. Glória Fica a Deus. conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Glória a Jesus. Amém.